Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, agora na tarde desta quarta-feira, 20 de novembro. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, familiar, a sua vida sentimental, todas as áreas, meus irmãos. Sua vida financeira, a sua saúde, que Deus possa tocar na sua saúde nesta tarde, que Deus possa estar contigo, como Ele está, eu creio. Eu creio que também você acredita que Deus está contigo, né? Porque precisamos ter esta convicção, esta certeza, e Ele com certeza está conosco, amém? Que Deus possa abençoar a nossa tarde, em nome de Jesus. Hoje, feriado, né? Hoje, comemora-se a consciência negra, estamos aqui. Já estivemos pela madrugada, de manhã. Eu agradeço a Deus, você que esteve aqui conosco nesta manhã. E nós estamos aqui nesta tarde dando continuidade desse trabalho de evangelização, né? Que esse trabalho possa ser um culto na sua casa, que essa programação possa alcançar a sua vida, te dar, né, a direção que você precisa, porque aqui nós pregamos Jesus Cristo, ressurreto. Então, que você possa fazer desta programação, né, um culto aí na sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Daniel, aqui a gente vemos, né, três jovens, né, aqui sendo instigado, influenciado, forçados a se dobrar diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor, né, fez lá, teve um sonho, agora ele ficou soberbo e fez uma estátua para ele, do jeito que ele sonhou. E agora ele queria que todos adorassem essa estátua. E aqui esses jovens que foram posto o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego, são judeus que estavam aqui na Babilônia cativos, e agora eles eram obrigados a se render, né? Render adoração a uma imagem de escultura. E no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançado na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O que me chama a atenção aqui, irmãos, todos sabemos, né, que aqui esses jovens estavam no cativo ali, no cativeiro na Babilônia, por causa do pecado de Judá, por causa do pecado ali do povo de Judá, do Reino Sul, que o Reino Norte já tinha sido levado para o exílio. Aqui o Reino Sul também foi levado para o exílio porque não deram ouvido a Deus. Mas mesmo assim, irmão, tinha pessoas fiéis, como esses jovens, eles estavam juntos também com Daniel no mesmo tempo, né, foram levados juntos ali para a Babilônia, estavam servindo o rei porque eram jovens que sobressaíam os outros. Eles tinham o Espírito de Deus na vida deles. Agora, eles são obrigados ou são forçados, instigados a dobrar-se diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Se eles recusassem, era o quê? Era lançado numa fornalha de fogo. Mas olha as respostas deles, me chama muita atenção. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você, do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Isso é uma realidade. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, tem um mais agora, irmãos. Olha só, isso que me chama atenção. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, rei, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Que maravilha, né? Que fidelidade. Sabemos no final da história que Deus livrou eles. Deus livrou os jovens, porque eles foram fiel. E aqui, como eu posso dizer para vocês, vamos trazer para o dia de hoje, vamos transportar para os dias de hoje.
Quantas vezes, irmãos, somos ali instigado, convidado, obrigado não, mas convidado, levado, influenciado para nós dobrar diante do Deus desse século, desta sociedade, do sistema que opera agora no filho da desobediência. Quantas vezes, irmãos? E quantas das vezes nós não somos fiéis como esses jovens? Eles aqui corriam risco de morrer, corriam risco de morte, se eles não dobrassem, mas mesmo assim, irmãos, eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo, como eles mesmos responderam, olha só, mas ainda que Deus não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos aos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha a fidelidade desses jovens. Mesmo que nós sejamos queimados nessa fornalha, jamais nós serviremos aos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Fidelidade, irmãos. Talvez aqui no sentido deles aqui, eles estavam sendo forçados, tentados, obrigados a adorar um Deus. Quem sabe que no nosso dia a dia não é isso. Quem sabe somos tentados a prostituir, tentados a mentir, tentados a fornicar, tentados a roubar, tentados a falar mal dos outros, e aí vai. Tentados a julgar as pessoas, tentados a mentir, tentados a xingar, praguejar alguém, e aí vai. Tantas coisas que podemos fazer, que somos tentados no dia a dia. Será que nós estamos agindo como esses jovens? Longe de casa, foram levados cativos, poderiam estar tristes, poderiam estar revoltados com a situação, porque Deus permitiu que eles fossem levados no cativeiro, fossem levados para longe das suas terras, sem expectativa nenhuma de voltar, porque eles aqui, não sei a idade que eles já tinham, eles ficaram 70 anos, provavelmente, se voltaram para a casa deles, eles já estavam velhinhos. Então, meus irmãos, mas mesmo assim, longe da sua terra, longe ali da onde eles foram criados, onde eles receberam as instruções, onde eles receberam, onde eles receberam a instrução do Deus de Israel, porque aqui ainda Jesus não tinha se manifestado, mas eles tinham com certeza estudado, eram jovens que entendiam a lei, que conheciam a Deus, estavam ali, lógico que a maioria do povo estava pecando contra Deus, mas Deus poupou a vida deles. Você pode ver que Deus não livrou eles por serem fiéis, mesmo Daniel ou eles, não livrou eles de serem levados lá para a Babilônia. Não livrou. Mas Deus guardou eles lá, honrou eles. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus honrou Daniel, honrou esses jovens em terra estranha, como honrou José. Então, se a pessoa é fiel a Deus, se a pessoa tem fidelidade com Deus, não importa onde você estiver, Deus vai te honrar. Ah, pastor, eu estou numa empresa aqui que ninguém é promovido. Se Deus quiser, se você for fiel a Deus, Ele te honra aí dentro dessa empresa. Ah, pastor, eu estou trabalhando num nicho aqui, que é um tipo assim de algo. Estou trabalhando aqui com algo em vendas. Pastor, eu acho que não vai para frente, não. Se Deus quiser, se você for fiel a Ele, Ele pode te honrar. Não é garantia que Ele vai te honrar, mas Ele pode te honrar. Amém? Então aqui a gente vê esses 3 jovens, longe da sua pátria. Se eles não dobrassem aquela imagem, se eles não se prostrassem diante daquela imagem de escultura, eles seriam lançados na fornalha. Como foram? Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles de serem queimados ali no fogo. Deus honrou a fé desses jovens. Então, meus irmãos, aqui nós subentendemos como podemos ser fiel a Deus aonde nós estivermos. Pode ser em outro país, pode ser na praia, pode ser aonde for. Eles não se renderam naquilo que eles eram até obrigados a fazer. Eles queriam obrigar eles a se dobrar, eles não se dobraram. E quantas das vezes, irmãos, a gente vê pessoas se dobrando, as coisas tão pequenas, vendendo a sua salvação, perdendo a salvação, perdendo a presença de Deus em troca de alguma aventura,
né? De a troca de prazer, né? Esquece que são santos, esquece que são separados para ser luz e sal deste mundo, se rendem, se curva diante de outros deuses na maior facilidade, irmãos. Sem precisar ser obrigado, só basta ser tentado, muitos já se dobram diante do Deus da pornografia, o Deus do dinheiro, o Deus da mentira, e aí vai, se dobra facilmente. Mas aqui Deus está falando conosco nesta tarde. Quando for tentado, não cedas. Seja fiel como esses 3 jovens. A tentação vem, irmãos. A tentação vem exterior e do interior, no nosso homem interior, e também vem as tentações que vêm externa para nós nos tentar, mas podemos resistir. Porque temos o Espírito Santo, temos Deus junto conosco. Esses 3 jovens, nem o Espírito Santo, eles não tinham dado o Espírito Santo como nós temos hoje, dentro de nós. Ainda não. O Espírito Santo ainda não tinha vindo na sua plenitude, como iniciou ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas eles eram fiel. Eles eram fiel a Deus, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Nem por isso eles não deixaram de ser fiel, permaneceram fiel até o último instante. O resultado foi glória para Deus, porque Deus livrou eles e o nome de Deus foi glorificado. Assim que Deus faz com as pessoas fiéis, irmãos. Fica tranquilo, se você é fiel a Deus, Deus vai te honrar onde você estiver. Quem sabe hoje você está sofrendo perseguição, quem sabe hoje muitos estão te humilhando, perguntando cadê o seu Deus? Calma, que Deus vai te honrar. Eles vão ver que Deus é na sua vida, mas seja fiel. Seja como os jovens aqui, ó rei Nabucodonosor. Não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará da sua mão, rei. Olha, mas ainda que ele não nos salve, isso aqui não é dúvida, irmãos. Aqueles estavam dizendo para o rei, ele pode sim nos salvar. Mas se ele também não nos salvar, ó rei, jamais nós vamos te servir. Nós vamos morrer e vamos estar com ele. É isso que eles estavam fazendo. Olha, mesmo ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Irmãos, é fidelidade, irmãos. Deus honra a pessoa fiel. Você talvez no momento da fidelidade você é humilhado, humilhada. Talvez você é desprezado pelas outras pessoas, mas vale a pena ser fiel. Deus honra. Deus honrou os jovens. Depois dessa passagem a gente vê que eles são honrados. Deus é engrandecido. O nome de Deus é afamado por causa da fidelidade dele. Imagina se eles temessem a morte. Vou dobrar porque senão eu vou morrer. É melhor eu prevenir, depois eu peço perdão para Deus, tal. Deus é misericórdia. Se eles negassem a Deus, não estariam aqui na história. Não estaria aqui nos influenciando nos dias de hoje para sermos fiel, irmãos. Então, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe o nosso emprego, mesmo que custe algo caro na nossa vida, seja fiel. Se você talvez está trabalhando, tem alguma proposta que você precisa ser infiel. Não. Para trabalhar aqui você precisa mentir. Para trabalhar aqui você precisa participar de um esquema. Irmão, foge disso, isso vai trazer maldição para sua vida. Não, pastor, mas é um trabalho. Não, foge desse trabalho. Se está fazendo isso, se está te coagindo a você fazer coisas que são injustas, coisas que Deus não aprova, foge disso. Foge disso, que isso vai te trazer muitos problemas para você e para sua casa. Talvez você está num trabalho, você até precisa trabalhar. Não, mas aqui tem um esquema, aqui você tem de ser assim, aqui você tem de agir assim. Coisas que contraria Deus. Coisas que não é certo. Aí a pessoa, não, então para mim ficar no trabalho eu vou ter de agir assim. Não, irmão, seja fiel como esses jovens, como foram esses jovens. Terra estranha, longe de casa, talvez até a família deles foram mortas, não sei, a Bíblia não fala, mas eles continuaram fiéis a Deus. E no final Deus honrou eles. É assim que Deus faz com pessoa fiel, mas seja fiel. Não negue o seu Deus por causa de nada. Não negue o seu Deus por um prazer.
Não negue o seu Deus por uma aventura. Não negue o seu Deus para levar vantagem. Seja fiel, irmãos. Seja fiel que Deus te honra. Seja fiel que Deus te honra, mesmo que te custe caro. Pastor, vai me custar, né, tanto, vou ter de largar disso, vou ter de perder a oportunidade X, vou ter de abrir mão de X, isso vai me gerar tantos problemas, prejuízos, mas seja fiel, irmãos. Que Deus, ele é fiel para te abençoar. Deus não folga na injustiça. Deus não se alega na injustiça. Deus quer que sejamos fiel. Aqui para eles custou a vida, irmãos. Não custou porque Deus livrou. Mas por ser fiel a Deus, a esses jovens, lhe custaram ser lançado na fornalha de fogo, irmãos. Olha que terrível. Agora hoje, irmãos, a pessoa nega a Jesus, nega a Deus por uma aventura. Por uma coisinha tão pequena. Troca a fidelidade com Deus, a troca de, né, às vezes de um cigarro, de uma bebida, de uma aventura, né, fora do casamento. Talvez por causa de mentira. Troca a fidelidade com Deus por causa de um gato. Gato que eu estou dizendo é fazer uma ligação clandestina. Irmão, Deus vê tudo, irmãos. Deus vê todas as coisas. Engana-nos, pensando que Deus está vendo. Todo mundo faz, pastor. Engana-se que Deus está passando está fechando os olhos, não está vendo. Depois, por isso que muitas pessoas têm a vida amarrada. Porque não é fiel a Deus. Está preso nos embaraços desta vida. Está preso no engano, né, das tentações. Irmãos, vale a pena ser fiel. Olha só, ó rei, que jamais serviremos os teus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto, irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que fosse aquecida aquela fornalha 7 vezes mais do que era normal. Deu ordem também para alguns homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Olha só, eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido o fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram, irmãos, os soldados que jogaram os jovens lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram no meio das chamas intensas. Olha só, irmãos. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarrados foram lançados na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo o 4º homem, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem ser queimados. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Ah, irmãos, aleluia! Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: servos do Deus Altíssimo! Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Olha só. E as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Aleluia! Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei
e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia! Portanto, faça esse decreto: se qualquer pessoa, não importa a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e a sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Aleluia! Então o rei promoveu Sadraque, promoveu Mesaque, promoveu Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Que maravilha, irmãos! Olha o final feliz que Deus deu aos seus 3 servos. Por quê? Foram fiéis. Foram fiéis. E o próprio Nabucodonosor testificou e disse: não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Não há, irmãos. É só Deus que pode nos livrar. É só Deus que pode passear lá no meio da fornalha juntamente conosco. É só Deus que pode nos tirar da boca do leão. Aleluia! Olha só a fidelidade desses 3 jovens. Renderam glórias ao nome do Senhor. Então o rei promoveu os 3 jovens ainda a cargos mais elevados na província da Babilônia. Deus honra, irmãos. Deus honra o servo, a serva fiel. Seja fiel a Deus, aonde você estiver, em todas as áreas, que Deus vai te honrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui, Pai Santo. Quero te agradecer, quero te louvar, meu Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Compartilhamos um texto com os nossos ouvintes, Senhor, aqui no capítulo 3 do profeta Daniel, falando sobre os 3 servos do Senhor que não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E a sentença deles foram fornalha de fogo, foram lançados. O Senhor não livrou eles da fornalha, mas o Senhor enviou o anjo do Senhor, que esteve com eles ali naquele fogo, não permitindo que o fogo, ao menos, Senhor, ao menos pusesse cheiro de queimado neles, nem cheiro de queimado tinha. Aquela fornalha que matou os os soldados mais fortes, que lançaram eles lá dentro, morreram só de chegar na porta. Senhor, imagina a temperatura. Ali estava 500 graus ou mais, Senhor, não sei. Mas o Senhor não permitiu que os servos do Senhor, por causa da fidelidade deles, o Senhor não permitiu que a chama ardesse neles. O Senhor não permitiu que o fogo os atingisse. É assim que o Senhor faz quando somos fiéis. Pai, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, mesmo que nos custe a ser lançado na fornalha de fogo. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda. Que a nossa fidelidade venha render glórias ao teu nome. Que a nossa fidelidade venha atrair pessoas para o teu reino, Senhor. Nos ajuda, papai. A gente vê nos dias de hoje tantas pessoas se dobrando diante das estátuas aí deste mundo por causa de pouca coisa, nem obrigado é. São tentados e já se dobram. Agora esses 3 jovens foram obrigados, senão sentença de morte. Mesmo assim, Senhor, eles foram, meu Pai, fiel ao Senhor, não negaram o teu nome, não entrou na idolatria, não aceitou aquilo que o rei queria que eles fizessem, porque eles eram fiéis ao Senhor. Pai, nos ajuda a ser fiel como esses 3 jovens. Nos ajuda a ser fiel ao Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda, Pai, nos momentos que somos tão vulneráveis. Nos ajuda, papai. Eu entrego cada pedido nas tuas mãos e te suplico, Deus, abençoa os nossos ouvintes, visita os lares, as famílias, visita cada um dos nossos irmãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos e lhe rendo graças, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, toma posse desta palavra,
Que essa palavra desta tarde possa despertar em você o valor da fidelidade. Quem sabe Deus não tem te honrado porque você tem faltado com fidelidade para com Ele. Mas nesta tarde Ele nos chama para a fidelidade. Custe o que custar. Vamos ser fiel a Deus. Não vamos aceitar as propostas do rei desse século, que é o diabo, que vem com tantas propostas malignas para nos tirar da presença de Deus. Não aceite, faça como esses jovens. Jamais vamos nos prostrar diante da sua imagem. Jamais vamos nos reverenciá-lo você. É assim, irmãos, e Deus honrou os jovens dele. Tem muita pessoa que se dobra diante das coisas do mundo com medo de perder benefícios. Esses aqui não. Eles não se dobraram e foram beneficiados até no mundo secular. Ganharam cargos mais elevados por causa da fidelidade a Deus. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Deus abençoe a vida de vocês. Ficam com Deus. Uma ótima tarde. À meia-noite, se Deus quiser, estamos aqui na oração da madrugada. Ficam todos com Deus.